A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E Deus ele me trouxe aqui nesse momento para falar da palavra dele, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Deus ele tem uma palavra de mudança, uma palavra de cura, de salvação, de libertação para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que leiam junto comigo a epístola, louvado seja o nome do Senhor, de 2 Pedro, em seu capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, do versículo 8 e 9, 2 versículos da parte do Senhor para a nossa vida. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa epístola aqui, o texto dela, o nome do texto, está nos falando sobre a vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos damos algumas direções, alguns ensinamentos sobre a vinda de Jesus Cristo. Porque é bem verdade que Ele voltará para levar ao céu o seu povo que perseverou, que obedeceu, que guardou a sua palavra. Jesus Cristo ele voltará para levar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia está nos falando, amado, não ignoreis uma coisa, ou seja, amados, não ignores uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. As coisas que Deus faz e planeja sobre a vida da raça humana é totalmente diferente do que o ser humano ele quer para a sua vida. As palavras de Deus são totalmente ao contrário do que as nossas palavras, porque Deus é santo, Deus ele é perfeito, Deus ele é irrepreensível, Deus ele é inerrante, Deus ele não falha, Deus ele não mente. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos totalmente ao contrário, falhos, pecadores, somos errantes, mentimos muitas vezes, falhamos em todos os modos de viver. Tudo que nós fazemos é errado perante a face do Senhor. Então a Bíblia está nos falando que o tempo de Deus ele funciona diferente, que um dia para o nosso Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E que Ele não retarda a sua promessa, Ele não volta atrás. Louvado seja o nome do Senhor na sua promessa. Mas, irmão, que promessa é essa que a Bíblia está nos relatando? A promessa de vinda para buscar o seu povo. A Bíblia, ela nos fala que assim como foi nos dias de Noé, que alguns comiam, alguns bebiam, outros davam em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio. A Bíblia ela nos dá um exemplo de como será a vinda do Senhor. Na hora que ninguém pensar, o Senhor ele voltará. Então, meus irmãos, o ser humano hoje está disperso. O ser humano hoje está despercebido. O ser humano, muitas das vezes, não tem entendimento de que a fome, a peste, a praga
as doenças são a palavra de Deus que está cumprindo, é a palavra de Deus que está se cumprindo. E através dela nós podemos ver os sinais. Nós não sabemos o dia nem a hora, não existe data certa. Mas nós podemos ver pelos sinais que Jesus Cristo nos deixou através da sua palavra, que Ele voltará e que Ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns tenham por tardio, sabe o que isso significa? Que muitas pessoas pensam bem assim, mas irmão, essa história de Jesus Cristo voltar já é muito antiga. Há 20, há 30, há 40 anos que eu ouço que esse Jesus Cristo que você prega, que você fala sobre ele voltará, mas ele ainda não voltou. Meus irmãos, é longânimo para conosco. Deus, ele ainda só não deu a ordem para o seu filho voltar, para que você que está longe do Senhor, para que você que não conhece ao Senhor, possa voltar para a presença dele. Para que você possamos hoje, agora, nos arrependermos e voltarmos para a presença do Senhor. Porque a Bíblia ela está nos falando que não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender-se. Então Deus ele não quer te perder para o diabo. Deus ele não quer te perder para a enfermidade. Deus ele não quer te perder para os males dessa terra. Deus ele não quer te perder para o que está e o que há de vir sobre a face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele está falando com a humanidade. Deus está usando os seus profetas. Deus está falando com a terra que ele vai vir, que a palavra dele está se cumprindo. E você que não está na presença do Senhor, aproveite o momento, a chance, porque Jesus Cristo, ele está vindo. E ele virá no abrir e no piscar de olho. Na hora e no momento em que ninguém pensa, o Senhor, ele virá. Louvado seja o nome do Senhor. Entre essa promessa que Jesus Cristo nos falou que ele viria, mesmo que alguns têm por tardio, mas ele disse que viria, há outras promessas também que Deus ele deixou através da sua palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você estiver disposto a entregar a sua vida a Jesus Cristo, a obedecer a palavra dele, você vai comer o melhor dessa terra. Se você entregar a sua vida à palavra de Deus e deixar ela te guiar e se esforçar para obedecer ela, você vai comer do melhor dessa terra. Porque Deus ele tem promessas de prosperidade, promessa de bênção sobre a vida do ser humano que acredita, que obedece à palavra dele. Promessas de livramento, de proteção, de cura para quem crê nos sinais dele. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Deus fala comigo e contigo nesse momento, para que nós possamos compreender que ele é santo, que ele é soberano e que ele não quer ver eu e você da maneira que nós estamos. Ele não quer ver eu e você prostrados, parados, reclamando da nossa vida. Ele quer que nós olhamos para a cruz, para a palavra dele e reconhecemos que na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo foi entregue ao matadouro, como ovelha muda, que nós possamos ver a solução do nosso problema através dele, para que nós possamos alcançar o arrependimento, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e a chance de vivermos outra vida
e a chance de termos novos pensamentos, novas companhias, irmos para novos lugares através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, creia que a palavra de Deus, ela está nesse momento te dando uma nova direção. A palavra de Deus, ela está sendo a misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nós reconhecermos que esse mundo, essa terra vai passar, o mundo, as coisas vão se acabar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia nos fala: o mundo e a sua cobiça passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então Deus, ele te criou para você viver ao lado dele. Deus, ele te criou para você gozar e aproveitar das melhores coisas que ele criou nessa terra e que ele fez, que está no céu, para mim e para você. Mas você tem que acreditar, você tem que se entregar à palavra de Deus e buscar ela, se fortalecer nela, para que você não venha perder a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde o que tens, para que ninguém tome, para que ninguém roube a tua coroa, o teu direito de ir para o céu.